Do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. É isso aí, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Cão do Inferno. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? E não esquece de ativar o sininho, tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite para vocês. E vamos lá. E dorme com os mortos, ou escuta com os mortos. A história de hoje, o relato, tá bom? E vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês e vamos lá. Ela está digitando para mim. Eu me lembro, numa dessas minhas viagens, aliás, que me marcou profundamente, eu estava com o meu Volvo NL12. Olha, talvez ele Corrêa, você não tem assim muito conhecimento de caminhão, mas é um belo do caminhão, é um baita de um caminhão, bom, mas bom mesmo. Pouquíssimas vezes, olha, até nem sei, acho que nunca me deixou na mão, e se deixou muito poucas vezes que eu nem lembro. É um Volvo NL12, aqueles caminhões assim, pesado mesmo. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu sempre procuro manter a manutenção em dia. E eu estava numa viagem para a Bahia e passando por Vitória da Conquista, quase chegando ao meu destino, que era um pouco mais à frente, sabe, no meio do nada, sabe aquele mundão de meu Deus? Sim, no meio do nada, digamos assim, eu comecei que o caminhão estava perdendo força, perdendo potência, perdendo torque, né? Eram umas 3 horas da manhã e eu com aquele baita caminhão, aquele Volvo NL12. Pouquíssimas vezes, raríssimas, me deixou na mão. Eu sempre fui muito cuidadoso com ele, sempre procurei mantê-lo com a manutenção em dia. Eu estava então nessa viagem para a Bahia e passando por Vitória da Conquista, seguindo em frente e chegando já quase no meu destino. Um pouco mais à frente, o caminhão começou a perder potência, começou a perder torque, no meio do nada. Imagine, sabe, uma escuridão total, 3 horas da manhã. Comecei a notar que o caminhão estava perdendo potência. Eram umas 3 horas, eu não enxergava nada dos lados, porque tudo era mato. Porém, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, vendo que o meu caminhão estava perdendo força por alguma coisa que eu não sabia o que era, o que poderia estar acontecendo, não sei. Eu então parei no canto da estrada, escuridão total. Peguei minha lanterna, sinalizei com o triângulo a alguns metros do caminhão, eu coloquei o triângulo e fui abrir o capô do motor para ver o que tinha acontecido. Abri o capô, olhei, como motorista de estrada, como caminhoneiro velho e tarimbado, experiente, você consegue, abrindo o capô, você já consegue ver alguma coisa que tenha sido desligado, alguma coisa que... Mas eu não vi nada, com a lanterna, sempre com a lanterna, olhando com a lanterna, porque sem lanterna, na escuridão, não dá nada. Então olhei, eu coloquei a lanterna aqui, coloquei a lanterna ali, nada, absolutamente nada, estava tudo em perfeito estado, apenas estava quente, claro, por conta da viagem, muitas horas rodando, o motor estava quente, mas até aí não quer dizer nada. Eu fiquei preocupado com o que pudesse ter acontecido com esse caminhão, esse Volvo SL12. Quando então eu olhei no motor, fechei ali sabe, o capô. Fechei o capô. E então, eu tô voltando pro caminhão, porque eu vou ligar. Eu vou fazer o caminhão funcionar. Apertei, se é que tinha alguma coisa desapertada, apertei, empurrei aqui, ali, acolá, tudo. E hoje os caminhões, eles estão muito modernos. Então é difícil acontecer algum problema. Mas, sei lá, né? Empurrei aqui, empurrei um cabo ali, tá tudo bem. Quando eu entrei no caminhão novamente e tentei ligar, nada. Quando então eu peguei o meu galão de diesel, coloquei metade do galão
não sei o que pode ter acontecido. Coloquei metade no galão. Só quando eu fui virar para voltar para o caminhão, depois de eu ter colocado metade do diesel daquele galão que eu tinha, eu vi a cerca de 10 metros na minha frente uma sombra alta, com o meu farolete. Aquela sombra meio que se agigantou, parecia de uma pessoa. Eu então, da onde eu estava focalizando com o farolete, eu desviei o farolete para onde vinha essa sombra, que essa sombra era o reflexo da luz do farolete. Eu observei uma sombra grande, gigante. Quando eu volto, então a minha lanterna, o meu farolete direto para da onde vinha a sombra, eu vi 2 olhos grandes, refletidos. Pareciam 2 lâmpadas vermelhas olhando para mim. Aquela figura estática. Eu até perguntei, estava a uns 10 metros de distância, não quis me aproximar, fiquei onde eu estava, sabe assim, quando você fica no rebote, você fica meio assim, sabe, meio cismado. Ainda eu quis ser um cara gentil, ainda quis ser um cara legal. Amigo, precisa de uma ajuda? Nada. O que me deixou assustado é que ele ficava me olhando sem piscar. Sabe, olhos petrificados. Olhos que com a lanterna, o brilho da lanterna, pareciam olhos assim saindo faísca. 2 olhos grandes, refletidos na minha lanterna. Pareciam 2 lâmpadas olhando para mim, estático. E eu até perguntei novamente: tudo bem, amigo? Tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? Senão, eu vou seguir o meu caminho. E eu pensei nessa hora: seguir o meu caminho. Mas como? Se o caminhão está com problema. Mas de qualquer maneira eu falei para ele: se está tudo bem, eu sigo o meu caminho. Não sabia o que, mas alguma coisa na minha cabeça falou: mas vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Quando eu entro no caminhão, o mesmo Volvo SL12, o caminhão que tinha perdido força, eu tento uma vez, tento 2, eu estou nervoso. Porque imagine uma pessoa, sei lá, um vulto que está ali. Eu não quis avançar mais. Esse vulto também não avançou, ficou estático e olhando para você sem piscar. Então, perguntei: amigo, precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? E eu pensei nessa hora que alguma coisa ia acontecer. Não sabia o que, mas alguma coisa vai acontecer. Não é normal. Quando eu entro no caminhão e tento uma vez, e tento 2 horas, eu coloquei meio galão de diesel. No motor eu não vi nada de errado. O que poderia ser? O que poderia estar acontecendo? E aquela figura estática. E agora, dando a ideia de que ele vai vir. Sabe, quando você percebe, e eu tentando ligar o caminhão e não consigo, e aquela figura faz menção de vir. Parecia mais um vulto, um fantasma. Eu comecei a ficar nervoso, porque o caminhão não pegava. Poxa, não vi nenhum problema no motor. Nada que justificasse, ainda que fosse o problema de sei lá, de repente aconteceu algum problema no meu marcador sabe, no meu odômetro, o marcador de óleo diesel, sei lá, pode ter acontecido, mas eu coloquei óleo diesel. Comecei a ficar tenso, e pior de tudo, parecia que agora aquela figura estava pronta para dar um bote. Quando então ele começa a andar para a esquerda e para a direita. Vinha se aproximando para a direita e para a esquerda, balançando o corpo como se estivesse flutuando. Sabe quando você balança uma perna, balança a outra, mas você não vê os pés? Talvez pela luminosidade, sei lá, eu só estava vendo focado na figura.
Não sei se pela luz do caminhão, não sei se a luz da lanterna não dava para ver os pés dessa coisa. Era como se isso flutuasse de um lado para outro e viesse. E fosse se aproximando bem devagar, tipo, agora você vai ver. Agora, eu desesperado, já prestes a surtar. Na pior das hipóteses, sei lá, eu pego aqui uma ferramenta qualquer, parto pra cima, não tô pensando em matar ninguém, em morrer também não tô. E o bicho vem vindo, como se fosse assim, pra cá, pra lá, como se ele flutuasse no ar e ao mesmo tempo balançasse o corpo de um lado e de outro e vai se aproximando, vai se aproximando. Quando então, milagrosamente, misteriosamente, o caminhão dá a partida. Nessa hora, eu engatei a primeira e já fui acelerando, já passei para a segunda, já é a terceira. Aquilo me assustou, aquilo me deixou apavorado. Quando já se aproximava naquela madrugada, já da porta do caminhão, foi quando eu consegui finalmente ligar o caminhão e consegui sair. Lá na frente, bem adiante, eu encontrei um posto de gasolina e, nervoso como eu estava, porque não é pelo fato de você ser homem que você não tem certo receio. Não é porque você é homem que você tem que ser só corajoso. Fica uma figura parecendo um vulto. Fica uma espécie de uma assombração. Fica ali alguma coisa te olhando, não falando nada. Com os olhos parecendo duas lâmpadas em cima de você. Não pisca. Fica como te medindo. Tipo, vou te atacar. Vai ser agora. Nessa hora que eu consegui ligar o caminhão. Porque não sei o que poderia ter acontecido. Aquele vulto que muitos podem chamar até de fantasma, ou de um espírito, sei lá. Segundo, aí, quando eu cheguei lá no posto, eu, um tanto tenso, um tanto nervoso pelo que eu tinha passado um pouco, quilômetros antes, perguntei, aliás, eu falei sobre o que tinha acontecido com o mecânico, que eu pedi para o mecânico dar uma olhadinha no caminhão, para de repente ver se tinha alguma coisa errada mesmo. Se bem que ele voltou a funcionar bem, mas vamos que daqui para frente volte a ter problema. Mas o mecânico disse que não tinha problema nenhum, estava tudo ok. E eu então comentei com ele sobre o caminhão ter parado e uma figura estranhíssima, como se fosse assim um fantasma, surgiu de repente. Aí o mecânico falou, você viu ele também? Eu falei, mas ele quem? Trata-se de um espírito assombrado, de um espírito que chamam aqui de alma penada. Mas por que isso? É um homem que foi atropelado certa madrugada por um caminhão. E passando por aquele caminho, o caminhão o atropelou. Essa alma, segundo dizem, chamam até de alma, sabe, penada, a alma que fica vagando. Ela surge para caminhoneiros. Você não é o primeiro a falar isso. Você não é o primeiro. Outros já estiveram aqui nesse mesmo posto e narraram essa mesma situação. Ele ameaça atacar. Ele chega, inclusive, a bem próximo. Porém, de repente, desaparece. A volta para casa, eu fiz por outro caminho. Apesar de eu ser um cara que me sinto sempre protegido pela fé que eu tenho, mas eu não quis passar por uma segunda experiência. Assim, evitei ter outro encontro com aquela criatura. Entretanto, em uma das noites eu tive um sonho. Mais que um sonho, eu tive um pesadelo. Aquela figura sinistra, daquela estrada, daquela madrugada. Essa figura, neste meu sonho, pedia para que fosse feita alguma coisa, justiça. Foi atropelado, sem que o motorista sequer parasse para socorrer.
e segundo lá no posto disseram, teria ficado agonizando horas. Se talvez tivesse sido socorrido, teria sido salvo, mas o motorista que o atropelou o deixou agonizando até que a vida se esvaiu, até que ele morreu. E por isso não conseguia descansar em paz. E por isso não consegue ter paz. Sempre que pode, assusta algum caminhoneiro naquela estrada, ali que passa por Vitória da Conquista, a Bahia. Que eu fizesse alguma coisa para que ele pudesse encontrar a luz que o levasse ao descanso eterno. Não sei bem o que deveria ter feito, mas fui até uma igreja onde conversei com o padre Tomás e expliquei a ele o que tinha acontecido naquela minha viagem. Se eu falasse isso para algumas pessoas, as pessoas poderiam até rir, achar que foi mais uma impressão minha ou coisa parecida. Mas com o posto aonde logo mais na frente cheguei e confirmou que outros motoristas também já tinham narrado coisas parecidas, eu expliquei para o padre e expliquei a ele o que aconteceu no meu sonho, inclusive de que aquela figura surgiu amedrontadora e só pediu uma coisa: justiça. Queria poder descansar em paz, mas enquanto não se libertasse, estaria preso àqueles lugares, àquela estrada, para nas madrugadas, em caminhoneiros que porventura passassem por ali, ele pudesse surgir e muitas vezes amedrontar. Então na igreja, Padre Tomás, comigo, fez uma oração que aquele espírito descansasse, que saísse das trevas, encontrasse o caminho da luz. Eu pedi para minha filha escrever essa carta, porque eu tenho ouvido você tantas vezes, Eli Corrêa. Tenho escutado tantas histórias. E eu pensei comigo, poxa, eu vou mandar essa história. Porque um caminhoneiro que viaja pelas estradas do Brasil afora e fica às vezes até 2 semanas longe de casa, tem muitas histórias para contar, muitas coisas que acontecem. Porém, esse fato me marcou profundamente. Primeiro, o caminhão ir perdendo a força, a ponto de eu ter que encostar num certo ponto da estrada. E ali, procurando saber o que poderia estar acontecendo com o meu caminhão, que até então pouquíssimas vezes havia me deixado na mão, vem essa figura, essa sombra de um espectro. Realmente parecia uma alma do outro mundo, mas na hora você pensa que não pode ser. Sabe que não tem sentido em você imaginar que ser uma alma do outro mundo. Até que eu perguntei para a pessoa: algum problema, amigo? Eu posso ajudar, amigo? Aqueles olhos grandes, refletidos na lanterna, no farol do caminhão, pareciam 2 lâmpadas olhando para mim, estático. Eu até perguntei: amigo, precisa de ajuda? Nada o fazia piscar. E sentindo que eu estava entrando numa enrascada, porque podia ser bandido, ou podia ser, sei lá, outra coisa qualquer. Aí fiz novamente a pergunta: tudo bem, amigo, precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? E quando eu entrei no caminhão, essa figura estranha, tétrica, foi se aproximando como se flutuasse de um lado, de outro, e foi quando então tento uma vez, tento 2, e na terceira o caminhão ligou. E lá no posto, o rapaz mecânico, chamado inclusive Samuel, ele me disse: você não é o primeiro. Você não é o primeiro caminhoneiro a narrar histórias de um caminhão que é obrigado a parar e de repente a figura surge. Você não é o primeiro.
Chamam até de alma penada, que seria a alma daquele cidadão que foi atropelado, abandonado. Poderia talvez ter sido salvo, mas o motorista não se deu ao lado humano de socorrer. O deixou agonizando lá por 2, 3 horas. E é a alma deste homem que vaga naquele pedaço, muitas vezes provocando susto, muitas vezes provocando assombro. Com o sonho que eu tive, que pode-se dizer foi um pesadelo, fui até a igreja e pedi ao Padre Tomás que fizesse uma oração para que aquele espírito enfim descansasse, saísse das trevas e encontrasse o caminho da luz. Como justiça, ele encontrasse o caminho da luz e se libertasse das trevas. Meu nome é Manuel da Silva. Tenho 63 anos, sou aposentado e viúvo. E graças à minha filha Mariane é que eu escrevo essa carta, essa história. É de uma viagem que me marcou muito, me marcou profundamente. Sim, tinha acabado de passar por Vitória da Conquista da Bahia, com destino a Ilhéus, quando num ponto da estrada aconteceu. O Samuel do posto, de que eu não era o único, não era o primeiro. Outros já tinham narrado a história daquele homem. Um homem que havia sido morto ali, abandonado ali, agonizando, e que até hoje sua alma não descansa em paz. Como motorista de ambulância no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Papai era funcionário público. Papai era funcionário público, era socorrista. Ele trabalhava como motorista de ambulância no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Mamãe era doméstica, precisava trabalhar para ajudar no sustento meu e da minha irmã. Eu com 5 e minha irmã com 7. Morávamos numa casa inacabada, pois a situação financeira não era boa. Mas vivíamos em harmonia. Éramos uma família feliz apesar das dificuldades. Papai, um motorista exemplar. Papai, um motorista dedicado. Não perdia um dia de serviço, até quando estava de folga ou em férias. Ligavam para ele: seu Cláudio, tem um SOS para fazer para o interior. O senhor pode ir? O senhor quer ir? Papai aceitava prontamente, pois era um dinheirinho a mais que entrava. Muitas vezes papai chegava de madrugada, cansado. Aí ele me pegava na cama e ia para a cozinha, onde mamãe tinha ali um sofá no canto assim, da parede da cozinha. E ele então me deitava em seu peito e ficava fazendo carinho em meu cabelo, fazendo cafuné. Quer dizer, para ele não acordar a minha mãe, para ele não acordar a minha irmã,
ele me pegava lá no quarto e vinha comigo pra cozinha. Isso assim, quando ele chegava de madrugada, cansado. Então ele colocava eu no peito dele assim e ficava fazendo carinho em mim, sabe, fazendo cafuné e conversando assim algumas coisinhas comigo. Aí depois ele me colocava na cama e ia ver a minha irmã. Papai era muito brincalhão. Papai vivia fazendo palhaçada. Pegava minha irmã, colocava na ambulância e dizia: ei, molecada, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Mamãe não gostava, mamãe tinha medo. Cláudio, cuidado com as crianças. Cláudio, cuidado com as crianças. Mamãe, ela não gostava que ele levasse a gente na ambulância. Não sei, ela tinha assim um certo receio. E ele retrucava: fica quieta, mulher, fica quieta. Esse aqui vai ser motorista dos bons que nem o pai. E essa aqui, ó, vai ser enfermeira para trabalhar comigo lá no hospital. E saía com a gente. Mas a mãe sempre dizia: toma cuidado com as crianças, toma cuidado com as crianças. Fim de semana, papai gostava de jogar bola e fazer o seu lazer predileto, que era pescar. E já falava para mim: amanhã você vai pescar com o papai, tá bom? Mamãe já dava bronca: não vai não, nada disso. Onde já se viu levar o menino? Você tá louco? Pode parar com isso, pode parar com isso. Não vai levar o menino na beira de rio, não. Na beira de rio, na beira de represa, não vai pescar coisa nenhuma com o teu pai. Deixa teu pai sozinho. Mamãe era muito religiosa e é até hoje. Papai também era. Ele tocava até instrumento na igreja que frequentava. Todo mês de dezembro, nesta época que nós estamos vivendo assim, todo mês de dezembro, mamãe e papai já planejavam irem, juntamente com nós, os filhos, para passar as festas de fim de ano no interior. Papai adorava encontrar os parentes, os primos, as primas, os tios, as tias, sabe? Um ano que você fica longe, quando você vai assim, é aquela festa, aquela algazarra. Fazia aquela farra quando chegava, tocava viola, andava a cavalo e principalmente pescava. Oh, como papai gostava de pescar! E assim a vida caminhava, com dificuldades. Ele como motorista de ambulância, minha mãe como doméstica, porém com muita felicidade, com muita felicidade. Papai, de repente um dia chegou tarde em casa. Chegou cheirando álcool, coisa que não acontecia, afinal motorista de ambulância, muito responsável, muito dedicado. Mas neste dia, ou nesta noite em que ele chegou, e chegou tarde, e cheirando a álcool. Mamãe até ficou assim meio assustada, disse: mas por que você bebeu, Cláudio? Você bebeu? Não, é só uma coisinha. E papai, desde então, começou a ficar diferente. Um certo dia, mamãe, lavando a sua roupa, viu na camisa dele, mais precisamente na gola, marcas de batom. Cláudio, o que é isso? Isso o quê? Isso aqui. Isso aqui é batom. Eu conheço, eu sou mulher. Isso aqui é batom, é marca de batom. Não, isso não é nada não. É que a mulher que eu socorri, ela encostou o rosto no avental e acabou esbarrando, sabe? Acho que aqui na gola, mas você não está vendo? Você não está vendo? Sabe? Não é nada. Mamãe, né, para não discutir, para não brigar, engoliu essa desculpa de papai. Só que a cada dia papai estava mais diferente. Uma outra vez mamãe achou uma foto de uma mulher no bolso de papai. Ali o pau quebrou. Ali, exatamente ali, quando ela encontrou no bolso de papai a foto de uma moça, a foto de uma mulher, começaram as brigas, as discussões, as desavenças, os conflitos. Era todo dia discussão, era todo dia briga, era todo dia desavença. Eu e a minha irmã ficávamos ouvindo, escutando e, claro, sem poder fazer nada. Eu 5 anos, a minha irmã 7.
Mamãe ficou extremamente triste, sabe, com aquela situação. Não admitia que papai tivesse mudado da maneira que mudou. E pior, que pudesse ter outra mulher. Poxa, ela era uma mulher tão dedicada, ela era uma mulher que trabalhava para ajudar no sustento do lar, ela é uma mulher, sabe, super mãe, super esposa, super dona de casa, e agora ter que aceitar que o marido tivesse uma outra mulher, porque como explicar? Batom na camisa, fotografia de uma mulher no bolso, chegando tarde, mudando suas atitudes. Mamãe, como religiosa que era, orava muito e chorava. Chorava, sabe, a vida então era tão feliz, até então era tão feliz, e de repente começou a mudar assim. Começou a mudar. Um dia mamãe pediu a Deus uma luz. Mamãe pediu a Deus uma luz. Que Deus desse uma luz, o que fazer? Ela com 2 filhos, o marido que agora mudou, o marido que se modificou, o marido que não é mais aquele marido que ela sempre teve com ela, ao lado dela, marido que chegava tarde, marido que bebia agora, cheirando álcool, marido com batom na camisa, marido com foto na camisa de mulher, e brigas, e agora desavenças, discussões. Que Deus desse ela uma luz, o que fazer? Ela está vendo que o casamento está desmoronando, ela está vendo que alguma coisa de muito ruim, de muito triste está acontecendo, e então ela teve um sonho. E neste sonho, alguém falava para mamãe que tudo ia se resolver, e que ela ia se libertar de tudo que ela estava passando na vida. Neste sonho, alguém dizia: tudo vai se resolver, e você vai se libertar de tudo que você está passando na vida. 20 de dezembro. 20 de dezembro. Como eu já disse nesta carta, íamos sempre para o interior. Só que neste ano, meu pai não podia ir no período do Natal. Ele tinha de trabalhar. Só na passagem do ano é que ele poderia ir. Então mamãe pegou a mim, pegou a minha irmã, pegou, enfim, nós. E nós fomos então para Sebastianópolis do Sul, onde fica o sítio do tio Mané. E fomos então nós íamos na frente e o papai, só na passagem do ano é que ele iria para lá. E fomos para Sebastianópolis do Sul, perto de São José do Rio Preto. O sítio que todos os anos passávamos as festas, o sítio do tio Mané. Que alegria, que alegria! Tio Mané fazia aqueles montes de café no meio do quintal. E eu subia naqueles montes de café para espalhar. Sabe quando você colhe o café e você faz montes assim no quintal e depois espalha para secar o café em grão, o café, sabe? Então, era aqueles montes, eu subia e espalhava e me jogava. É uma farra assim, sabe? E subia assim e também... Eu queria mais num bom sentido farrear, dar milho para as galinhas, correr atrás dos bichos. Nossa, que alegria no sítio do tio Mané. Sempre de manhã, quando eu abria a janela do quarto, quando mamãe abria, eu subia na cama com aquela cara assim de sono, chupeta na boca, e eu ficava olhando na estrada que dava lá para a porteira para ver se o papai chegava, para ver se o papai estava chegando. E todo dia eu ficava triste e perguntava: mãe, por que o pai está demorando tanto? O pai não vai vir? O pai não vai chegar? A mãe dizia: calma, ele vai chegar sim, mas não é o dia ainda, não é a hora ainda. Então eu saía para brincar e mamãe já gritava: não vai para aquele lado que tem cobra, não vai para aquele lado lá que tem represa. Sabe essas coisas de mãe, né? Mas eu sempre cobrando, eu sempre fui agarrado muito com meu pai. Aliás, meu pai também sempre foi agarrado muito comigo. Um dia, o caminhão do Oswaldo Leiteiro estava chegando.
ele vinha para pegar leite e levar o leite para o laticínio. O laticínio fica em Tanabi. Tanabi é uma cidade próxima, inclusive temos parentes lá também. Quando eu olho, vejo meu pai descendo do caminhão. Na verdade, ele tinha pegado carona no caminhão do seu Oswaldo Leiteiro. E quando eu vi meu pai, papai, 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 e saí correndo ao encontro do meu pai. Papai, 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 e pulei no meu pai, e veio a minha irmã também. Papai era muito querido na região. Os parentes, os irmãos de mamãe, foram até o sítio para vê-los, porque nós ficávamos no sítio do tio Mané, mas nós temos outros parentes, e eram todos os parentes, porque queriam ver o Cláudio, queriam ver, a mim já, nós, a mamãe já tinham visto, mas vieram tudo para, afinal de contas, ele chegou no final do ano, conforme era a promessa, não pôde vir para o Natal, mas chegou agora para o final do ano. Ô, Cláudio, quanto tempo! Poxa, Cláudio! E então já pegava o violão, já ia lá para aquele pé de jaca, no fundo do quintal, e começava a cantoria com os parentes, com as parentaiadas. Então já com aquele violão, debaixo daquele pé de jaca, sabe aqueles pés de jaca grande, enorme, e ficava todo mundo ali. E me pegava, já colocava no lombo do cavalo, saímos no galope, e mamãe toda preocupada gritava: Cláudio, Cláudio, cuidado, Cláudio, Cláudio, cuidado. À tardinha daquele dia 28 de dezembro, naquele mesmo dia que ele chegou de manhã, de carona daquele caminhão, na tarde, ele perguntou pro primo sobre as varas de pescar. Ô Cláudio, tá lá no lugar onde você deixou da outra vez. Tá lá no mesmo lugar, ninguém mexeu. Quer dizer, que só tem pescaria aqui quando eu venho. Quer dizer, quando eu não venho, não tem pescaria. É isso mesmo, as varas estão lá. E papai já foi lá, conferiu as varas, tá tudo certinho mesmo. Passou a mão na enxada e fomos pegar minhoca. Minhoca para no dia seguinte ele já ir pescar. E na hora de dormir, ele falou bem baixinho para mim: Juninho, amanhã cedinho você vai pescar com o pai. A mãe ouviu e disse: não, 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 não. Ele não vai com você na represa de jeito nenhum, não vai pescar com você não. Aí ele deu uma piscada para mim. E no dia seguinte, papai acordou bem cedo, primeiro do que todos ali no sítio, bem devagar, aproveitando que minha mãe estava dormindo pesado. A minha irmã também estava dormindo pesado. Ele me pegou, foi na minha cama, foi lá no meu colchão, me pegou e foi falando: quieto, não faz barulho, quieto, não faz barulho. Vem com o pai, vem com o pai. Eu, sabe, dormindo assim, pai, quieto, você não acorda sua mãe. Aí ele trocou a minha roupa, me deu café e saímos pelo fundo assim, pé por pé, pra mamãe não ver, pra mamãe não ouvir, pra mamãe não escutar que a gente tava, quer dizer, tava tudo dormindo ainda, todo mundo. Quando mamãe acordou e não me viu, ela já saiu gritando: Juninho, 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 Juninho. Aí o tio Mané falou: calma, eles foram pescar com certeza, que a mamãe ficou toda apavorada: Juninho, 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 calma. Eles foram pescar com certeza, ó, as varas não estão aqui, já levaram as minhocas. Mas, Cláudio, eu falo que não é para o menino ir com ele, sabe, não é para o menino ir pescar, eu não gosto. Como o Cláudio é teimoso, como o Cláudio é teimoso. Ainda ontem eu falei: não vai me levar o menino, não vai me levar o menino. Aí, ó, se o sol já levantou antes que eu acordasse, mas vê que coisa, vê que coisa. Enfim, meu pai me colocou nos ombros e seguimos para a tal pescaria, que é a coisa que mais ele gostava de fazer. Por sinal, o papai conhecia muito bem aquele pedaço do sítio, ali onde ele pescava, na beira da represa. Chegando lá, papai armou ali no barranco as varas, me colocou debaixo de um pé de ipê e ficou só de bermuda. Tirou a calça, tirou a camisa, ficou só de bermuda. O sol estava muito forte.
Sol do interior parece que é mais quente do que sol na capital. O sol estava forte, o sol estava quente, muito quente. Papai vermelho, queimado, mas já tinha pegado quase um saco de peixe já. Em dado momento, ele recolheu as varas, pegou aquele saco de peixes, recolheu tudo e falou: ó, nós vamos embora. Mas o pai vai tomar o banho para ir antes, tá? O pai vai tomar o banho antes, para depois a gente ir, tá bom? Você viu os peixes que o pai pegou? Você gostou? Olha quanto peixe. Mas não sai daí não, fica aí sentadinho que o pai vai tomar um banho. Então, o meu pai se atirou na água. Sabia nadar muito bem. Papai sabia nadar mesmo muito bem. Só que no que ele se jogou na água, no que ele se atirou na água, eu percebi alguma coisa, embora com 5 anos, criancinha, mas eu percebi alguma coisa, deu errado. Tanto que eu fiquei vendo o meu pai se jogando na água. E cadê meu pai? Eu levantei de onde eu estava sentado ali debaixo daquele ipê e comecei a gritar: papai! 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 Quando então ele veio à tona, ele veio à superfície, e eu ouvi então as suas últimas palavras, aquelas que seriam as suas últimas palavras. Fica sentadinho aí, meu amor, fica sentadinho aí, fica sentadinho, fica sentadinho. E ele então afundou, e a partir daquele instante nunca mais iria vê-lo com vida. Nunca mais eu iria ouvi-lo. Nunca mais eu iria sentir o seu carinho. E eu fiquei esperando que ele voltasse à superfície. Eu fiquei esperando. Mas ele não voltava. Então eu comecei a gritar, a chorar: papai, papai, papai. E desesperado, eu comecei a correr assim, feito barata tonta. Eu comecei a ir para cá, ir para lá. Eu não sabia voltar, eu não sabia o que fazer, e gritando: papai, papai, papai. Mas eu gritava tanto, chorava, eu comecei a perder a voz, eu comecei a ficar rouco. Papai, papai, papai. Eu fui ficando rouco, rouco. Papai. E como num sinal assim de Deus, o céu de uma hora para outra, ele se fechou. Começaram relâmpagos. Começaram os trovões. Eu ali debaixo daquela árvore, ele me falou: fica aí sentadinho, não sai daí. E eu agora tremendo de medo, querendo meu pai, os trovões, os relâmpagos, a chuva, chorando, soluçando, sem entender o que tinha acontecido. Eu quero meu pai, pai. Eu tô rouco, eu já agora gritei demais, eu gritei muito, minha voz tá saindo. Papai, papai, papai. Os trovões, os relâmpagos, a chuva, e eu ali agarrado naquela árvore, morrendo de medo. E em meio àquela tempestade, sabe, chuva de verão, que vem com tudo, fecha, relâmpago, trovão, no meio daquilo tudo, 2 pessoas, 2 homens chegaram. Eu não sei de onde vieram, eu não sei como é que apareceram em meio àquela tempestade. Não precisa mais chorar, menino. Não precisa ficar com medo. Nós vamos te levar lá para sua mãe, porque o seu pai não vai voltar mais. Mas como eles sabiam que meu pai não iria voltar mais? Mas como eles sabiam que meu pai estava lá? Porque eles só chegaram agora. Eles só chegaram agora. Como é que eles sabiam que meu pai estava lá e não voltaria mais? Eles eram estranhos.
E eu ali desesperado, em meio àquela chuva, relâmpagos, trovões, me pegaram no colo. E no caminho de volta, ali da represa até a casa do meu tio, do sítio, era uma boa caminhada. E o tempo foi melhorando. O tempo foi melhorando. Sabe, parecia aquelas chuvas de verão, ou sei lá, sinal de Deus, não sei, que no caminho eles me levando. E o tempo foi melhorando, e até que chegamos no sítio, chegamos lá na sede. E eu apontei a minha mãe, a minha mãe que estava na varanda. A minha mãe que estava na varanda, ela ao me ver no colo daqueles homens estranhos, ela começou a gritar. Ela pressentiu alguma coisa. Ela pressentiu que ela estava preocupada. Afinal, o tempo, aquele temporal. Tudo bem que agora já está limpando, já está melhorando. Mas quando ela me viu no colo de duas pessoas me trazendo, ela pressentiu alguma coisa e ela gritou: Juninho, cadê teu pai? Cadê teu pai? Por que ele não está com vocês? Ela saiu correndo e perguntou para aqueles homens: cadê o pai dele? Cadê o pai dele? E os homens só responderam: agora a senhora está liberta. Como liberta? Como liberta? E me entregando a minha mãe, esses homens de repente desaparecem, assim, como do nada, sumiram. E minha mãe é confusa, me leva lá pra dentro. O que aconteceu? Cadê teu pai? Cadê teu pai? Aí vem o tio Mané: que houve? O que aconteceu? Dois homens trouxeram o Juninho. Eu acho que aconteceu alguma coisa. E aí a mamãe lembrou da frase que um dos homens disse: agora a senhora está liberta. Peraí, essa é uma frase que não é desconhecida. E agora a senhora está liberta, você está liberta. Mas liberta do quê? Liberta do quê? Naquele desespero, ainda ela teve tempo para pensar: mas liberta do quê? Quando ela lembrou do sonho em que ela teve, um sonho em que ela pediu uma luz para Deus, e de repente um dia ela sonhou e alguém surgiu no sonho dizendo a ela que ela ia se libertar de tudo que estava passando na vida. Foi então que ela teve um choque. Ele está morto. Ele morreu, porque eu mesmo não sabia explicar direito. Papai, mas eu não sabia dizer. Então corre todo mundo lá. E realmente estava o saco de peixe, as varas. E eu dizia: papai, quer dizer, apontando para a água. Chamado o corpo de bombeiros. O desaparecimento do meu pai. Localizado o corpo do meu pai. O corpo que é levado para o IML. O laudo após a autópsia. Vítima de choque térmico. Devido muito sol, ele ficou pescando muito tempo debaixo daquele sol quente, sol do interior, sol forte. E depois, quando ele se jogou na água, com aquele corpo tão quente, e ele inclusive queimado pelo sol, forte mesmo, quando ele se jogou na água, a água fria foi um choque térmico, o tempo dele afundar. E eu então, do desespero, ele sobe, vem à tona, e ainda deu para falar: fica quietinho, fica sentadinho. E afundou e não apareceu mais. Quando então eu entrei em desespero e talvez por Deus mudou aquele tempo como sinal dos céus. Caiu aquela chuva com trovões, relâmpagos. Aqueles homens que me levam até a sede do sítio e falam para minha mãe que agora ela estava liberta. Mas liberta do quê?
Quando então ela lembrou do sonho, que no sonho alguém vinha e dizia: você vai se libertar do que você está passando, é só ter calma. Mas não era dessa maneira que minha mãe queria se libertar, perdendo o marido. Não era dessa maneira que minha mãe queria se libertar, com o meu pai morrendo. Eu só fui ver o meu pai já em São Paulo, no caixão. E por ter vivido tudo aquilo, por ter passado por tudo aquilo, eu fiquei com sérios problemas psicológicos. Tive de fazer tratamentos muito sérios por causa da saudade que eu senti dele e pelo choque que eu senti com a perda do meu pai, vendo meu pai indo embora ali na água. Eu sofri um trauma agudo, que segundo especialistas era como se eu tivesse ficado quase louco. Hoje sou casado. Tenho um filho maravilhoso e uma esposa linda. Minha irmã Angelina também é casada e tem 3 meninas. E hoje a minha mãe também é casada. E coincidentemente, o marido da minha mãe está internado no mesmo hospital onde meu pai trabalhou, no servidor público. Papai Cláudio Olha, que saudade de você. Me lembro tão bem deste dia, papai. O senhor chegando com o caminhão de leite e eu saindo correndo ao seu encontro. Papai, papai, papai. Os parentes que vieram ver o senhor ali debaixo daquele pé de jaca no quintal. Depois me colocando no lombo de um cavalo, saindo a galope, falando da pescaria, a mamãe ficando nervosa. Eu me lembro tão bem, papai. No dia seguinte, tão cedinho, o senhor acorda antes de todo mundo. A minhoca já estava separada, as varas já estavam prontas e o senhor me leva. Quietinho, quietinho, tua mãe está dormindo. Vamos pescar. Na verdade, pai, eu não fui pescar. Eu fui ser testemunha, pai, da sua partida. Eu fui ficar com o senhor, porque eram os últimos momentos da sua vida. Eu era tão agarrado contigo, e você tão agarrado comigo. Papai, que saudade de você. Eu estou mandando nessa carta, inclusive, a certidão de óbito. Certifico que em 29 de dezembro de 1983... no livro C1, folhas 97, sob número 383, foi feito o registro de óbito de Cláudio Olha, falecido em Represa, Fazenda São José ou Varjão, em Sebastianópolis, Sul, Fórum Distrital de Macaubal, comarca de Monte Aprazível. Dado como causa-morte, choque térmico e afogamento. E o sepultamento no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Onde o Dr. Mário Macri, médico legista da cidade de Monte Aprazível, tomou as medidas de praxe. Em seguida, liberou o corpo aos familiares. Certifico e dou fé que a presente cópia confere com o original, que se encontra nesta repartição pública. Sebastianópolis do Sul, 11 de janeiro de 1984. Delegado de Polícia, Carlos Alberto Volpini. Carta assinada por Cláudio Olha Júnior. Rua Manjericão, Jardim Elia. Papai Cláudio, que saudade de você.
Boa noite, pessoal. Pessoal. Duas histórias, né? A alma penada e a premonição. Só suspense, pessoal. Suspense e drama. Não vou nem falar que é de terror, né? É isso aí. Boa noite, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Cão do Inferno. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, tá? Aqui no Cão do Inferno MZA, tá bom? Boa noite pra vocês e dorme com os mortos. Boa noite. E foi.